E aí, gente, bom dia, beleza? Vamos falar de aplicações práticas das teorias da psicologia para pesquisa em design. Vamos embora? Cola aí. Você chegou agora, meu nome é Hugo Cristo, sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em psicologia. Estou gravando essa série de vídeos diariamente do meu caminho de casa para a universidade. Esse caminho que eu faço já tem 20 anos. E a minha ideia nesses vídeos é discutir possibilidades de articulação do design, da psicologia e da computação. Fiz uma série introdutória que tem 4 vídeos nesse sentido. O primeiro eu falei dos objetivos desse canal, estava abandonado e eu retomei agora em 2025. No segundo vídeo eu falo sobre minha concepção de design. No terceiro, as relações do design com a psicologia. No quarto, as relações do design com a computação. E a partir de agora eu vou falar de questões práticas, que envolvem essas 3 áreas aí, coordenadas, tudo junto e misturado. Faço esses vídeos sempre no caminho de casa da universidade, sem edição. Eu boto a câmera de ação em cima do carro aqui. Estou pesquisando posições melhores para gravar. Amanhã eu acho que eu já gravo com o microfone, ver se melhora um pouco esse som de homem de lata aqui. E, eventualmente, como eu não faço edição, não tem pós-produção nenhuma, vocês podem experimentar em primeira pessoa aí o sol insuportável do Espírito Santo. Calor, são 10 horas da manhã e nós temos 35 graus, não é brincadeira, não é para amadores. Então eu coloco a câmera, vou falando e é o que sair, saiu. Beleza? Vamos falar de aplicação então, de teorias e métodos da psicologia para pesquisa em design, que é o que interessa. Eu vou usar como exemplo duas grandes teorias, né, que eu utilizei na minha tese de doutorado como ilustração para as possibilidades, as primeiras, né, possibilidades que eu posso oferecer para vocês de pesquisa em design usando questões da psicologia. Depois eu vou avançar para falar de coisas que eu tenho usado neste momento, mas nessa primeira leva aí vai ser meio que um relato da minha experiência utilizando essas teorias e que diferença que fez, tá? Para mim, enquanto designer, olhar para as questões de design por essa lente da psicologia. Obviamente vai aparecer questões da computação aí também, mas eu vou tentar dar uma ênfase maior na psicologia nesse momento, beleza? Sempre vou deixar nos comentários dos vídeos sugestões de leituras, e aí você fica à vontade aí para poder fazer seus comentários. Eu estou interessado em bater papo mesmo. Eu sei que demora um pouco a rolar, mas eu vou ter paciência de responder, mesmo se o seu comentário vier muito depois que eu publiquei esse vídeo, né? Nós estamos aqui em fevereiro de 2025, não sei quando você vai assistir isso aí, mas se você chegou até aqui, valeu. Deve ter algum interesse por essas áreas, beleza? Vamos lá. O que eu pesquisei no doutorado, eu já comentei um pouco isso no vídeo anterior. Eu estava interessado em oferecer uma oportunidade para estudantes de design aprenderem e desenvolverem o pensamento computacional, né? Você tem uma série de conhecimentos da computação aí, que podem ser utilizados nas práticas de projeto, e aí eu estava interessado em não fazer isso por meio só do ensino de programação, porque é pouco, já tem um monte de gente dizendo que não é por aí o caminho. E aí, como é que você faz uma investigação dessa? Aí eu vou ter em mente aqui para falar com vocês que designers são profissionais que estão preocupados em construir coisas, os psicólogos não necessariamente. Então a minha tese de doutorado coloca uma coisa no mundo, eu projeto uma coisa. E esse projeto é mediado por teorias da psicologia e por uma pesquisa feita na psicologia, né? Meu doutorado foi na psicologia. Como é que a gente faz isso, né? Isso é uma questão trivial, assim. Todo designer vai pesquisar pessoas para poder construir o seu sistema, produto, serviço, enfim. Como é que eu fiz usando essas teorias da psicologia? Existe uma questão básica que você assume que um determinado grupo social, nesse caso, estudantes de design que me interessavam, eles compartilham conhecimentos, né? Eles têm uma ideia compartilhada, não uniformemente compartilhada, mas ela é um conjunto de cognições que a gente fala, que são não necessariamente construídas na interação com o conhecimento científico, tá, gente? Você pode ter uma noção intuitiva aí, compartilhada, do senso comum, construído nas conversas informais, nas interações sociais, nos diálogos e tal, que ajuda esse grupo a entender um determinado objeto social. Pensem nesse caso que os estudantes de design, assim como os designers ou estudantes de medicina e médicos, estudantes de direito e advogados, eles compartilham uma ideia naquela área ali sobre um objeto social qualquer. Nesse caso que me interessava, eu estava falando do objeto social que é a computação.
como que os designers pensam a computação? Por que eu estava interessado nisso? Porque se eu queria ensinar a computação para os designers, eu deveria partir daquilo que eles já conhecem, respeitar os interesses, as crenças, os valores que eles compartilham sobre esse objeto social. E a psicologia social oferece ferramental para você lidar com essa história, se aproximar desses conhecimentos. E aí, esse conhecimento construído do senso comum, que é anterior ao ingresso desses estudantes numa disciplina formal, né? Imagina, o cara, ele nunca estudou computação, então o que ele sabe da computação é como ele leu em revistas, assistindo uma notícia no jornal, viu um vídeo no YouTube, conversou com os colegas. E isso também é uma forma de conhecimento que substitui aquela acadêmica, aprendida de sala de aulas, com conhecimento científico, e ela tem o mesmo papel que isso. Não é uma questão de ter uma hierarquia de quem é melhor ou pior, e nem é uma defesa do terraplanismo, não estou falando não. Eu estou dizendo que as pessoas, na falta de uma oportunidade de aprender coisas sobre o objeto social, elas têm outros caminhos. Pelas conversas informais, pelo grupo do WhatsApp aí, vendo vídeo, né, assistindo filme, lendo um livro, ele vai construindo pela ficção científica, pelas experiências em primeira pessoa que ele teve com os computadores e tal, e constrói uma ideia intuitiva, que a gente diz do senso comum, sobre a computação, tá? E aí você pode investigar isso. E para esse tipo de investigação, na psicologia social, você tem um aporte de uma teoria que a gente chama de teoria das representações sociais. É como se o grupo compartilhasse um conhecimento sobre o objeto social, nesse caso, a computação, que você investiga se esse objeto, a computação, de fato gerou uma representação social naquele grupo. Nem todo objeto social gera uma representação, e tem alguns objetos que eles têm uma representação que a gente chama que é hegemônica, tipo, sei lá, maternidade, masculinidade. Você tem algumas ideias que elas são maiores que os grupos e que estão ali distribuídas no meio social, né, nas estruturas sociais um pouco mais complexas, como crenças, valores, que atravessam uma série de outras questões sociais. E aí você vai ter objetos que, pelo contrário, não têm representação nenhuma, né? Ou eles não chegaram naquele grupo, ou ele não interessa aquele grupo, não apareceu nos diálogos, nos processos de comunicação deles. A computação certamente já tinha aparecido, né, para os designers, porque ela é uma ferramenta indispensável para o trabalho do designer, mas eu estava interessado não só na ferramenta, o computador, mas também os conhecimentos da computação. Então, nesse caso aí, você faz uma pesquisa com grupos de designers, estudantes de design no meu caso, para poder entender o que eles entendem, né, sobre a computação e também sobre os computadores. Então, eu fiz uma pesquisa que ela tem, usando a teoria das representações sociais, né? Que essa teoria ela foi proposta por um cara chamado Serge Moscovici, na segunda metade do século XX, tá? Com um estudo muito famoso na França, feito sobre a psicanálise. A gente pode falar sobre isso em outro momento, não vem tanto ao caso aqui. E é um estudo, uma teoria que ela tem suas bases ali em autores que eu já comentei aqui. Tem outros também, mas duas grandes referências para o Moscovici foram o Piaget e o Vygotsky, o Jean Piaget e o Lev Vygotsky. Então, ela é uma perspectiva que dialoga com as abordagens sócio-históricas da psicologia, no caso do Vygotsky, e também com o que a gente chama de epistemologia genética, que é a abordagem do Piaget. Mas qual que é a história? A história é que você tem, se o grupo compartilha esses conhecimentos, ele compartilha para quê? Né? Qual que é a função daqueles conhecimentos nas dinâmicas daquele grupo, nos processos decisórios dos indivíduos que fazem parte do grupo? Tem uma função de conhecer mesmo a realidade, né? De você saber como se portar em relação ao objeto social no encontro que tem com ele. Então você encontra o novo, por exemplo. Como é que você lida com esse novo sem criar contradições com aquilo que você acredita, ou sem ser um confronto, ou sem que aquilo seja difícil de entender? Você acaba que você inscreve aquela novidade num conjunto de conhecimentos que você já tem. A teoria dá conta disso aí, de nos explicar como as pessoas utilizam essas representações para se comportar, tem um aspecto normativo aí, ou como elas deveriam se comportar, na verdade, né? Como que elas decidem o que fazer frente ao novo, como que elas se apropriam daquele conhecimento nas suas ações. Então tem uma questão também muito importante das consequências comportamentais, né, para esse conhecimento. Então, o que você faz? E no caso, o que eu fiz, né? Você vai lá, seleciona estudantes. Eu trabalhei com estudantes de ensino superior de curso de design aqui do Espírito Santo, né, na UFES, estudantes da UNB em Brasília, estudantes de uma faculdade em Pernambuco, tá?
para ter lugares diferentes, foram 80, e no final das contas ficaram 87 estudantes. E o que você faz? Essa teoria, ela quer saber o que as pessoas pensam sobre os objetos, e aí você faz uma análise dos dados que você coleta em termos grupais, assim, você analisa o grupo em conjunto. Lógico, você tem variáveis aí para você poder separar, por exemplo, a origem, o curso que a pessoa está, o período, né, idade, você pode ter questões de gênero. Nesse caso aí eu não vou falar muito sobre esses cortes que a gente poderia fazer, vou me concentrar no tema principal. Então você investiga o que eles entendem por computação, por exemplo, o que eles entendem pelos computadores. Você pode pegar conhecimentos da área da computação e tentar investigar o que eles entendem para aqueles aspectos, como por exemplo, sei lá, o que é comunicação no âmbito da computação, o que é coordenação, o que são processos de armazenagem e recuperação de dados, o que é uma questão de desempenho e eficiência no projeto de um dispositivo computacional, né? Então, você tem essas questões todas aí. O que eles pensam sobre a ideia de abstração na computação? Então, tem uma série de coisas legais que você pode investigar para entender como eles entendem esses conhecimentos, e daí eu quis propor uma abordagem de ensino dos princípios da computação, e eu construí uma linguagem de programação usando essa pesquisa. Então, essa pesquisa teve 2 etapas, né? Na primeira eu fiz esse levantamento dessas representações que os estudantes tinham sobre a computação e os princípios da computação. Tá? E você tem uma análise que você faz, que no caso específico do que eu fiz, existe uma ferramenta, um software que você faz análise desse tipo de dado. Existe uma abordagem específica dentro da teoria das representações sociais, que a gente chama de abordagem estrutural ou teoria do núcleo central. Existe um software que as pessoas usam para poder fazer essa análise, mas eu desenvolvi o meu software no doutorado, ele chama-se OpenEvoc, ele é aberto, todo mundo pode usar no meu site aí, enfim, vou colocar o link na descrição também. E o que você recupera dessa análise é uma estrutura, é como se fosse relações entre o que as pessoas entrevistadas, né, elas pensam sobre a computação em termos de palavras, expressões e tal, e daí você meio que entende como essas ideias que orbitam em torno da ideia da computação, por exemplo, se relacionam. Então, assim, os estudantes de design disseram que a computação para eles tem a ver com cálculo, matemática, algoritmo, com código. E aí você pode entender qual desses elementos são mais importantes para eles, porque eles foram citados mais vezes em primeiro lugar, e você tem elementos que eles são periféricos, que eles têm uma importância secundária e que às vezes estão relacionados às práticas deles, às vezes estão relacionados às coisas novas que estão aparecendo. Enfim, você tem que fazer uma análise muito legal sobre isso. É uma teoria da psicologia social, né, gente? Então ela tem esse aspecto de pensar o grupo e as crenças do grupo, mas dali você tem como extrair algumas questões, e no meu caso eu tinha interesse específico em trabalhar com a ideia da computação desconectada dos computadores, é o que a gente chama de computação desplugada. O meu interesse, quem assistiu o vídeo aí sobre as relações de design e computação que eu estou propondo, meu interesse é que eles pensem os conhecimentos da computação e não os computadores. É a computação do design e não a computação no design. Não é ser o seu usuário de software, mas como que as ideias da computação afetam a minha capacidade de projeto. Então eu propus vamos dizer assim, um currículo, né, para o ensino de computação para designers, que tem uma linguagem de programação envolvida, mas não é só isso. O que importa é que a linguagem ela permite que os estudantes explorem princípios da computação em questões práticas de desenho. Eles desenham, assim, né, usando a linguagem que eu desenvolvi. E aí, uma vez que eu fiz essa proposta, no começo a linguagem eu desenvolvi como um jogo de tabuleiro, para ser físico, inclusive para não usar computadores, né? E aí eu passo para a segunda parte da minha tese, em que eu fiz um teste dessa linguagem com 2 estudantes de design só. Eu fiz como se fosse um teste clínico na perspectiva piagetiana, em que você faz uma situação deles tentarem resolver problemas com o que eu construí, e eu analiso no segundo o que estava acontecendo. A gente trabalha com a perspectiva que a gente chama de microgenética, que é um desdobramento das ideias do Piaget, a partir dos anos 80. O Piaget faleceu ali, né? Nos anos 80, os discípulos dele que seguiram o trabalho, ele propôs isso nos anos 70, mas enfim, faleceu e não conseguiu continuar o trabalho. E aí você vai ter aí uma ideia que a gente chama de análise funcional. Você quer ver o funcionamento cognitivo do indivíduo naquele momento resolvendo problemas, você grava em vídeo. Então o que eu fiz, por exemplo, meu jogo de tabuleiro, ele tem um foguete, 8x8 casas, estrelas, e os estudantes têm que escrever um programa, entre aspas aí, usando peças de encaixe. É como se fosse um Lego, lembra um pouco Scratch,
Quem já usou Scratch vai ter coisas semelhantes ali. Mas você controla os movimentos do foguete. O foguete gira, anda casas e tal, para coletar as estrelas sem esbarrar nos obstáculos, os asteroides que eu coloquei ali. E aí você vai ter um programa que esse estudante escreve, e eu tenho um mapa, tipo uma folha de papel, onde eu peço para ele imaginar quais seriam as consequências, né, o passo a passo daquele programa que ele fez. E quando dá uma coisa errada, eu tento confrontar ele para ele poder tentar entender onde está o problema. Então ele meio que pega a folha, desenha o que ele acha que vai acontecer, etapa por etapa no tabuleiro, como se fosse um projeto, daí a relação com o design, né? Então a folha tinha lá, sei lá, 9 desenhos de tabuleiro, ele fazia imaginando como seria a execução do código, depois ele tenta executar no tabuleiro de verdade, quando dá errado eu confrontava ele. Então eu peguei 2 estudantes, um que programava e um que não, e aí eu analisava como é que eles se apropriavam da linguagem para pensar dentro dela. Se vocês olharem do ponto de vista do design, gente, eu estou testando um artefato. É lógico que a gente tem hábitos de fazer testes de habilidade, você chama a pessoa, dá uma tarefa para ela. Só que esse tipo de tarefa é muito mais elementar, porque a teoria de suporte, que é essa abordagem piagetiana, ela está interessada no momento em que o estudante ele consegue meio que elaborar um procedimento que de fato resolve o problema. Então ele faz tentativa e erro primeiro, depois ele vai tentando encontrar um padrão que parece que está resolvendo o problema, até o momento que ele dá um nome para aquilo, chama de um procedimento e ele tem uma pertinência funcional, né? Ele passa a entender que aquele procedimento tem capacidade de oferecer soluções para aquele problema e para classes de problema como aquela. Então é como se tivesse uma pequena compreensão aí das propriedades gerais do problema e, obviamente, das soluções que se aplicam àquele problema, né? Que tem propriedades aí. Então a gente pode observar, eu gravava em vídeo e fazia análise praticamente frame a frame, dá um trabalho danado, mas aí você tem a oportunidade muito legal de ver a emergência, né? O surgimento, por isso que a gente chama de a microgênese. Você observa o surgimento dessas escolhas, né, de solução de problemas, que é um negócio maravilhoso e que a gente tem muita dificuldade de fazer no dia a dia de design mesmo, por conta do tempo, enfim. E eu tinha uma teoria, né? Eu tinha uma expectativa de que, dados os conhecimentos que os estudantes de design me revelaram ter em relação à computação, eu construí essa situação de aprendizagem levando esses conhecimentos em consideração. Obviamente eu perguntei para esses estudantes as mesmas coisas que eu perguntei para os outros 80 e tantos, para saber se eles de fato se encaixavam no grupo que compartilhava aqueles conhecimentos, e sim, e aí você executa esse teste com eles e observa de que maneira que o estudante de design poderia se apropriar daquilo. Não é para generalizar isso, gente, eu estou olhando para o indivíduo. Então vejam que eu parti do grupo, dos valores que o grupo compartilha numa perspectiva mais social, e eu chego no indivíduo. O mais legal da psicologia, gente, é essa possibilidade de você articular níveis de análise. Eu tenho questões de, por exemplo, inferência, raciocínio, que elas são individuais. Eu tenho processos cognitivos básicos ali. Depois eu considero os efeitos, né, as consequências daquele funcionamento cognitivo no grupo, nas relações interpessoais, como o grupo pensa, discute aqueles elementos, e aí eu vou subindo isso até, sei lá, chegar no currículo escolar, né, nas expectativas que os alunos têm de usar a computação para ter um emprego no futuro. Todas essas coisas estão afetadas ali. Mas eu preciso chegar na situação específica do indivíduo que vai manifestar um certo comportamento a partir dos conhecimentos que ele tem sobre a computação. Então, barato, você tem aí uma articulação muito legal de vários níveis de análise na psicologia. Beleza? Então, tem isso. E aí a linguagem existe, eu uso em sala de aula, eu já citei aqui nos comentários do vídeo anterior o artigo que eu explico como é que funciona um pouco, e eu coloco de novo na descrição desse vídeo, vocês verem como é que é o jogo, como é que ele funciona. Ele começa com uma coisa de você coletar as estrelas com o foguete, depois eu desligo esse tabuleiro e transformo na folha de papel em branco, para os estudantes usarem a mesma linguagem para poder desenhar. Então tem uma coisa de transferência também, né? O que eu aprendi a fazer um quadrado, sei lá, no trajeto do foguete, agora eu desenho um quadrado na tela. Então eu também consigo avaliar se o estudante realmente transporta o conhecimento de uma situação para outra, que para o design isso é fundamental. O cara usa Illustrator e vai usar Photoshop. Ele transfere, né, da situação para outra. A pergunta é como que ele transfere. Como é que eu posso avaliar que ele transferiu? Porque aí eu posso trabalhar com consistência, por exemplo, né, em termos de usabilidade, de interfaces, apostando que o cara realmente vai trazer esses conhecimentos. Lembrança em vez de aprendizado de coisas novas, né? Eu aproveito que eu já sei da situação antiga na situação nova. Então, tudo isso faz sentido e a gente poderia usar essas teorias.
mais da psicologia social e depois mais da psicologia do desenvolvimento, né? As questões do Moscovici e depois mais piagetiana, é uma baita de uma possibilidade, beleza? Não sei se você curtiu essa história da pesquisa, comenta aí se você tem alguma questão específica sobre esses teóricos ou sobre a abordagem. Vou colocar o link do meu software, vou colocar o link do artigo, e tem uns vídeos também que explicam um pouco como é que o Rocket Socket funciona, mas isso é mais uma ilustração para vocês entenderem como que a psicologia oferece aportes para você investigar o indivíduo isoladamente, o indivíduo no grupo, e o grupo enquanto coletivo que, de certa forma, por meio dos processos de comunicação e interação social, desenvolve ideias sobre objetos sociais, né, que depois eles vão ter que ser utilizados por esse grupo em situações concretas, e as pessoas meio que aproveitam o que eles sabem, do que eles aprenderam no grupo, para poder aplicar esse conhecimento em situações reais ali. Eu preciso resolver um problema de programação. Como é que eu faço isso? Aqueles conhecimentos se manifestam, beleza? Valeu! Usa o cinto sempre, respeite os pedestres, protetor solar para os capixabas, e até o próximo vídeo aí. Valeu!